Seja bem-vindo! Nosso culto online já vai começar. Aproveite enquanto isso, já se inscreva em nosso canal, seja um missionário e compartilhe com seus amados o nosso link. E não esqueça, deixe seu like. Você que está assistindo pela internet, você pode usar o QR Code e nos ajudar nessa seara, abençoando o reino. E nós vamos falar sobre o reino essa noite. Mateus capítulo 6, versículo 33 diz assim: buscai primeiro. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhes serão acrescentadas. Pastor, já sou velho de igreja, eu conheço esse versículo há muito tempo, eu sei como é que é, só que nós não colocamos em prática. Eu não coloco muitas vezes em prática. Por que as coisas não estão acontecendo? Por que as coisas não estão sendo acrescentadas? Será que eu tenho buscado em primeiro lugar o reino de Deus? O que é buscar o reino de Deus? Em primeiro lugar, irmãos, prioridade da minha vida, as coisas de Deus. Mas eu preciso entender sobre o reino de Deus. Como assim um reino que eu não conheço, que eu não visualizo? Eu agradeço a Deus pela sua vida, você que veio aqui hoje à noite. Deus abençoe você, viu? Obrigado pela presença de vocês que estão aqui. Que Deus abençoe sua vida. Vocês vieram buscar o reino de Deus. É importante nós estarmos congregados, estarmos juntos, porque nós esquecemos de buscar o reino de Deus, irmãos, em primeiro lugar. Sabia? Eu esqueço, porque a gente prioriza as coisas dessa vida, as preocupações, os planos, o que a gente vai fazer, e a gente esquece. Só que a chave do sucesso tem em buscar primeiramente o reino de Deus. Deuteronômio 8, do 19 ao 20 diz assim: mas se vocês se esquecerem do Senhor, do seu Deus, e seguirem outros deuses, e seguirem outros planos, porque a idolatria não é só de adoração a ídolos. A gente idolatra às vezes um projeto de vida e você só dedica aquilo. Você está numa construção, construindo alguma coisa, e você prioriza aquilo, e você idolatra aquilo do seu Deus, e seguirem outros deuses, prestando-lhe culto e curvando-se diante deles, asseguro-lhes hoje que vocês serão destruídos, pois não desobedecerem, o Senhor, o seu Deus, vocês serão destruídos, como foram em outras nações que o Senhor destruiu perante vocês. Irmãos, nós não podemos tirar férias de Deus. Dá uma vontade de tirar umas férias de Deus, não é? Que a carne nossa clama por isso, tirar umas férias. E hoje em dia a gente vive um momento tão difícil, irmãos, que não é só na questão de igreja, é na questão de trabalho também. Hoje nós vivemos uma era do home office. Todo mundo quer trabalhar em casa. Não é gostoso? Fica de hobby, fica no computador, não tem patrão para incomodar você. Só que o trabalho não é efetivo como você estiver presente. Por isso que nós pedimos para que você esteja aqui. Pastor, eu vou assistir pela internet. Glória a Deus pela internet. Mas se você tem condições, venha para cá. Tem muita gente que teve dificuldade porque diminuiu o número de ônibus que trazem as pessoas até aqui. E tem pessoas que pegam 2 ônibus para vir para cá na igreja, sabia? E numa dificuldade tremenda. E tem gente que tem carro, tem estacionamento, tudo, e não vem na igreja. Porque nós vamos deixando. Porque se a gente deixar para a nossa carne agir... Eu agradeço a Deus pela minha vida, por eu ser o pastor, porque eu tenho a necessidade de buscar Deus, por ser pastor. Porque senão a nossa carne vai dominando a gente. Então essa época nós vivemos home office. Conversei com um empresário esses dias, ele falou: eu tenho um monte de funcionário. O que ele realiza em 5 horas na casa dele, que demora 5 horas, aqui no serviço em 40 minutos ele faz. Por quê? Porque nós somos distraídos. Fica em casa, tem seu celular, ninguém está vendo. Tem gente que bate na porta, né, vendendo as coisas. Tem um cachorro que passa, tem a geladeira. Então você vai se esquecendo. E assim na vida também. A gente vai protelando. Eu vou assistir pela internet, tá bom, né? Assiste um pouquinho, põe lá para ver se o Corinthians perdeu, depois volta de novo. Mas o culto não está buscando, não está priorizando. Assim, no momento que você acorda, a primeira coisa que você faz, antes de colocar o pé no chão, busca primeiro o reino de Deus. Você passa por necessidades, eu passo por necessidades, mas eu esqueço que a vitória está ali. Então a gente não pode tirar férias e dizer: vou esquecer um pouquinho, eu vou ficar uns dias. Toda vez que a gente fica protelando e colocando em outro plano, em segundo, terceiro plano, o reino de Deus, as coisas vão se esfriando.
Aí a pessoa não vem mais na igreja. Eu vou assistir pela internet. Assiste pela internet, daqui a pouco não quer assistir mais, quer assistir outra coisa. Aí abandona Deus. Deixa de buscar o reino de Deus. Jeremias 2,32 diz assim: será que uma jovem se esquece de suas joias? Quem é a mulher aqui que já saiu de casa, pôs a mão na orelha e falou: meus brincos? O que a mulher faz? Volta correndo para casa, para pôr os brincos. E nós, quando eu esqueço o celular em casa, você esqueceu o celular em casa, você está dentro do carro, já está 5 quarteirões, o que você faz? Você volta para buscar o celular. Mas nós esquecemos de buscar primeiramente o reino de Deus. Salmo 106, do versículo 7 ao 13 diz assim: no Egito, os nossos antepassados não deram atenção às suas maravilhas, porque a gente esquece do que Deus já fez para nós. E quando a gente está bem, nós deixamos de buscar primeiramente e esquecemos das maravilhas que Deus já fez. E a gente não entendeu ainda que tudo aquilo que a gente alcançou, porque foi em algum momento você priorizou o reino de Deus. Nossos antepassados não deram atenção a todas as tuas maravilhas, não se lembraram das muitas manifestações do teu amor leal, e rebelaram-se junto ao mar, o mar vermelho. Contudo, ele os salvou por causa do seu nome, para manifestar o seu poder. Respondeu o mar vermelho, repreendeu o mar vermelho, e este secou. Ele os conduziu pelas profundezas como por um deserto, salvou-os das mãos daquele que os odiavam, das mãos dos inimigos que os resgatou. As águas cobriram os seus adversários, nenhum deles sobreviveu. Então creram nas suas promessas, e a ele cantaram louvores. Mas, todavia, esqueceu de novo. Assim a nossa vida, a gente esquece de priorizar. O ser humano é assim: esqueceram do que ele tinha feito e não esperaram para saber o seu plano. Não vou buscar o reino de Deus, não quero saber o que Deus tem para mim, não quero saber as estratégias celestiais que Deus tem para mim. Eu esqueci. Todas as coisas que existem na terra são sustentadas pelo poder de Deus, irmãos. Então, se a gente não busca o reino de Deus, você vai ter vitória onde? O Senhor é o Deus do universo e comanda todas as forças. Então nós estamos falando de reino. Jesus veio aqui na terra para implantar o reino. Quem sabe orar o Pai Nosso aqui? Diga amém. Mas não é igual orar o Pai Nosso igual jogador de futebol, né? Pai Nosso, você nem sabe que ele está orando. Mas Jesus fala assim: Pai Nosso que estás no céu. Primeira coisa, paternidade. Você tem que entender que você tem um Pai. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Segunda coisa, santidade. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Depois venha a nós o teu reino. Você sabia que Jesus fez isso? Foi um escândalo na época. Por quê? Porque a religiosidade afastou o homem de Deus. Quando um judeu, quando um escriba ia transcrever a Bíblia, o livro Pentateuco, por exemplo, todas as vezes que ele ia escrever Jeová, ele parava de escrever, ia lá, lavava as suas mãos, colocava um manto sobre a cabeça, pegava uma pena especial, uma tinta especial e escrevia Jeová. Depois ele lavava a mão para voltar a escrever todas as vezes. Então, era diante da autoridade do Senhor, era uma distância muito grande. Mas Jesus, e tudo que se referia a Deus, a Jeová, era na terceira pessoa. Mas Jesus já veio e falou na segunda pessoa: Pai Nosso que estás, venha a nós o teu reino. Pai Nosso. Nós temos que entender quem que é esse rei. Esse rei é Jesus. A partir do momento que Jesus morreu, Jesus ressuscitou, ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E Davi teve uma visão de Jesus, depois de sua ressurreição, entrando nos portais da eternidade. Olha o que fala em Salmos, no capítulo 24, do 7 ao 10. E é um coro, é um cântico. Agora você começa a imaginar um coral cantando. Um coral de muitas vozes. O coral cantando assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Imagina o coral, Jesus entrando e o coral cantando: para que entre o Rei da Glória.
E lá no meio, até falar com o André, tinha algum tenor lá que gritava: quem é esse? O contraponto: quem é esse, o Rei da Glória? Rei, quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Cantava novamente: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Esse é o Rei da Glória. Qual reino que você serve? Você serve ao reino do Senhor dos senhores. Então Jesus trouxe o reino para nós. Você pertence a um reino. A rainha da Inglaterra morreu. Você vê que é a monarquia mais famosa que existe. Se eu for para a Inglaterra, eu for dirigir como dirijo aqui no Brasil, eu sou preso. Eu tenho que dirigir do lado esquerdo. Aliás, é o contrário daqui, porque tem uma legislação. O reino espiritual, o reino de Deus também tem a sua legislação. E uma das ordenanças é falar: você primeiramente tem que buscar esse reino, antes de que você faça qualquer coisa. Mas alguém indagou a Jesus, falou sobre esse reino. Como é que é esse reino? Em Lucas, no capítulo 17, do 20 ao 21, eles perguntaram para Jesus. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, e Jesus respondeu: o reino de Deus não vem do modo visível. Eles estavam esperando um reinado, que Jesus ia reinar, mas Jesus está dizendo: viu, o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, ele está aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está onde? Entre nós. O reino de Deus está em nós. Falta esse entendimento. Buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça. O reino de Deus está em nós. Eu e você podemos dizer: eu sou o reino de Deus. Quando você e eu aceitamos a Jesus, quando você e eu aceitamos a Jesus Cristo, desde esse dia, quando nós aceitamos Ele como nosso Salvador, em nossas almas nós já fomos inseridos no reino espiritual de Deus. Quando oramos assim, dizemos: venha a nós o teu reino, e também dizemos: venha a nós a tua presença. Quando nós clamamos: venha a nós o teu reino, venha a nós a tua presença. Uau, presença de Deus. Só que nós não valorizamos a presença de Deus. Eu vou provar para você. Jesus nos aproximou da presença de Deus. Você entende isso, querido? Sabe o que é o valor disso? Como? Como assim? Quando Adão e Eva pecaram, o que eles fizeram primeiro? Saíram da presença de Deus. Olha o que fala em Gênesis 3, 8 ao 10. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde você está? E ele respondeu: ouvi os teus passos. Imagine Deus andando, né? Ouvi os passos de Deus. Ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Irmãos, quando nós estamos em pecado, quando nós não estamos buscando com diligência e primeiramente o reino de Deus, nós queremos fugir da presença de Deus, nós não valorizamos. Como que o pastor pode afirmar isso? Quem foge da presença de Deus está revelando que está em algum pecado. Nós precisamos priorizar a presença de Deus. Israel não conseguiu compreender a grandeza da aliança com Deus, a grandeza da presença de Deus. Onde que fala? Fala lá em Êxodo, no capítulo 19. Olha o que aconteceu, irmãos. Deus queria se apresentar ao povo. Eu vou descer no arraial. Imagina a nação de Israel, depois de 3 meses andando no deserto, Deus falou: eu quero aparecer para vocês. Vocês vão ter minha presença. Versículo 16 de Êxodo 19 diz assim: ao amanhecer do 3º dia, houve trovões. Êxodo, vou começar do versículo 1. No dia em que se completaram 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto de Sinai. Depois de saírem de Refidim, entraram no deserto de Sinai, e Israel acampou ali, diante do monte. Logo Moisés subiu no monte para encontrar-se com Deus, e o Senhor chamou do monte, dizendo: diga o seguinte,
Fala o seguinte para o povo de Israel: diga aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas: vocês viram o que eu fiz no Egito e como transportei vocês sobre asas de água, águias, e os trouxe para junto de mim? Agora, se me irmãos, quando Deus ia se apresentar, tinha todas essas promessas aqui. O povo não quis saber. Nós temos tantas bênçãos que Deus tem para nós, mas a gente não prioriza a presença dEle. As coisas acontecem na presença de Deus, irmãos. As coisas acontecem quando eu e você estamos na presença dEle. Agora, se vocês me obedecerem, olha as bênçãos que aconteceram. Se vocês me obedecerem, se vocês quiserem a minha presença, fielmente guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal. O Deus Todo-Poderoso qualificando o povo de Israel como um tesouro pessoal. Dentre todas as nações, embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Estas são as palavras que você dirá aos israelitas. Então Deus está falando para Moisés: você fala para o povo lá, fala para o povo, que se eles me obedecerem, eles vão ser o meu tesouro particular. Moisés voltou, colocou as autoridades do povo e lhes expôs tudo que o Senhor havia lhes mandado falar. E o povo respondeu unânime: faremos tudo que o Senhor ordenou. Claro. E Moisés levou ao Senhor a resposta do povo. E disse o Senhor a Moisés, Deus falando para Moisés: olha, virei a você numa nuvem, uma densa nuvem. Você consegue imaginar esse espetáculo, irmão? Que coisa extraordinária que aconteceu. Virei numa densa nuvem, a fim de que o povo, ouvindo-me falhar, então Deus ia falar com Moisés. Imagina o espetáculo. O povo iria ficar admirando e Deus ia falar com Moisés através de uma nuvem. Ouvindo-me falar-lhe, passe a confiar sempre em você. Então Moisés relatou ao Senhor que o povo lhe dissera. E o Senhor disse a Moisés: vá ao povo e consagre-o. Olha só, irmãos, como não há um desejo da presença de Deus desde aquela época. Porque Deus falou: olha, para você entrar na minha presença, você precisa se consagrar. Consagre-o hoje e amanhã. Eles deverão lavar as suas vestes e estar prontos no terceiro dia. 3 dias de consagração, 3 dias de santificação. Porque nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai à vista de todo o povo. Uau, só isso que Deus pediu. Mas aí, olha o que aconteceu. Êxodo, no capítulo 16, diz assim: que ao amanhecer do terceiro dia houve trovões. Imagina o monte Sinai. Eu já fui no deserto de Sinai, já fui na beira do monte, o monte alto. Mas imagine o cenário. Ao amanhecer do terceiro dia houve trovões, raios, uma densa nuvem cobriu todo o monte, e uma trombeta ressoou fortemente. Imagina uma trombeta tocando, raios, você olhando aquele monte com todo esse evento acontecendo. E ressoou fortemente, e todos no acampamento tremeram de medo. Eu também me tremeria, você também tremeria, porque a presença de Deus. Moisés levou o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus, e eles ficaram ao pé do monte. O monte Sinai estava coberto por uma fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo. Irmãos, você consegue imaginar esse cenário? Em chamas de fogo. Deus dele subia fumaça como se de uma fornalha. Todo o monte tremia violentamente. Trovão, trombeta tocando, e o povo ali. E o som da trombeta era cada vez mais forte. Então Moisés falou, e a voz de Deus lhe respondeu: o Senhor desceu ao topo do monte Sinai e chamou Moisés para o alto do monte. Moisés subiu. Só que, irmãos, o povo teve medo. Então Deus falou: eu quero que vocês estejam na minha presença. Vocês vão ter a alegria da minha presença. Só você se santificar, só se você se purificar durante 3 dias que eu vou aparecer para vocês. Mas o que aconteceu? Êxodo 20, do 18 ao 21 diz assim: vendo-se o povo diante dos trovões. Então o povo vendo aquele acontecimento extraordinário acontecendo, ficaram com medo. Os trovões e dos relâmpagos e do som de trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados, ficaram à distância e disseram a Moisés: Moisés, vem cá, fala tu
tu mesmo fala conosco. Vai tu e fala com Deus, e o que Deus fala para você, você fala para a gente. Nós não queremos entrar na presença, nós estamos com medo. Nós rejeitamos a presença de Deus. Fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco. Não queremos a presença dEle, para que não morramos com medo. E Moisés falou, vocês não vão morrer, calma gente. Mas ele disse ao povo, não tenham medo. Deus veio para prová-los, para que o temor de Deus esteja em vocês e os livres de pecar. Calma, Deus só quer fazer um processo para você entender, para você aprender a entrar na presença dEle. Mesmo com toda essa explicação, o povo permaneceu à distância, não quis saber. Ao passo que Moisés se aproximou. Então Moisés, irmão, se aproximou da nuvem escura em que Deus se encontrava. Então Moisés entrou dentro da nuvem escura onde Deus estava. Mas o povo não quis a presença de Deus. Existe uma diferença. Sabe o que nós queremos? Nós queremos poder. Nós queremos poder. Quem quer poder aqui? Quer poder, né? Mas nós não queremos a presença. Nós valorizamos mais o poder do que a presença de Deus. Nós queremos milagres, maravilhas, queremos bênção. Queremos vir aqui na casa de Deus, receber as bênçãos, falar em línguas, ter sonhos, visões, orar pelas pessoas, pessoas serem curadas. Queremos poder, mas não queremos presença. Não priorizamos, porque a gente não entende. O povo rejeitou a presença de Deus, porque a presença de Deus exigia o quê? Santidade. A presença de Deus exige santidade. Para que haja poder não exige santidade. O povo de Israel é cheio de fazendo coisas erradas, mas o poder de Deus estava lá. Deus demonstrando o seu poder. Mas a presença de Deus não acontece se não houver santidade, se não houver purificação. Mas nós queremos poder. Nós queremos poder. O povo queria poder. O povo de Israel, para não perder, e sabe que eles fizeram isso? Para não poder precisar parar de pecar, para não entrar em santidade. Que 3 dias, mas vão ficar lavando as minhas vestes, me purificando, ficando em jejum, buscando primeiramente a Deus. Vê lá, eu quero continuar pecando. Vai lá, Moisés, quebra o galho nosso. O Senhor fala com Deus, aí passa para a gente. Eu não quero a presença de Deus, só quero o poder dele. Porque o poder não exige purificação absoluta, mas a presença de Deus exige. Você não tem como entrar na presença de Deus sem estar purificado. Assim como o sumo sacerdote tinha que estar purificado para entrar na presença de Deus. Mas no momento, no local de poder, não exige santidade. Prova isso, pastor Ciro. Então está aqui, ó, Êxodo capítulo 33, do versículo 1 ao 4. Depois ordenou o Senhor a Moisés: saia desse lugar com o povo que você tirou do Egito, e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei a seus descendentes. E olha o que Deus vai fazer. Deus vai mandar poder. Você não quer poder? Mandarei à sua frente um anjo com uma espada desembainhada, poderoso. E esse anjo, eu expulsarei os cananeus. Esse anjo vai matar todo mundo, vai matar os seus inimigos: os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para a terra onde manam leite e mel, mas eu não irei com vocês. Uau! Moisés poderia falar: que ótimo! Você vai mandar o anjo, vai resolver o nosso problema, matar os inimigos, mas Deus falou: eu não vou estar com vocês. Uau! Vocês vão ter poder, mas a minha presença vocês não vão ter. Mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado, e eu poderia destruí-los no caminho. Quando o povo ouviu essas palavras terríveis, começou a chorar, e ninguém usou enfeite algum. Pesado, né? O que eu priorizo da minha vida? O poder de Deus na minha vida ou a presença dele? Eu quero poder, pastor. Eu quero que Deus realize um milagre na minha vida, mas a presença dele é secundária. Mas Moisés era sábio. Moisés sabia que ele não podia ficar sem a presença de Deus.
Davi sabia que não podia ficar longe da presença de Deus. Não te aparte de mim. Nós precisamos priorizar a presença de Deus, irmãos. E a gente deixa de buscar primeiramente o reino de Deus. Disse Moisés ao Senhor: tu me ordenaste, conduz esse povo, mas não me permitiste saber quem enviarás comigo. Disseste: eu o conheço pelo nome e de você tenho me agradado. Se você me vê com agrado, Moisés falando para Deus, revela-me os teus propósitos. Moisés, no final das coisas, disse assim: eu não vou sem a tua presença. Pode mandar o anjo, o que for, mas eu não arredo o pé daqui se não for da tua presença. Será que eu e você pensamos desse jeito? Eu não vou continuar a minha vida se não estiver na tua presença. Eu não vou mais seguir os meus caminhos se não tiver a tua presença. Eu não vou fazer um movimento se não tiver a tua presença. Eu tenho poder sobre a minha vida, mas sem a tua presença eu não caminho um passo. Moisés falando: eu não saio daqui. Mas o Senhor é longânimo, irmãos. Como Deus é bom, por isso que a gente não entende. Uma época de lei, Deus amava a Moisés. Qualquer pedido que Moisés fazia, Deus respondia. Deus falou: eu quero ver a tua face. Falei: não dá para ver, querido, você vai morrer, mas vou quebrar seu galho, você vai me ver pelas costas, porque eu te amo, eu quero fazer o que você quiser. Respondeu o Senhor: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Porque Moisés pediu, falou: não fico sem a tua presença. Então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos envies. Se o Senhor não estiver conosco, não nos envie, não nos mande. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Não vamos ser qualquer povo, como qualquer povo do mundo aí, como qualquer nação, que pode ser assolado e destruído a qualquer parte sem a tua presença. Não vamos ser mais um povo, mas nós somos o teu povo. Que mais poderá distinguir a mim do teu povo de todos os demais povos da face da terra? O que vai distinguir a nossa nação se não for a tua presença? O que vai distinguir você do povo do mundo se não for a presença de Deus na sua vida, querido? Qual a diferença que tem? Isso é a mesma coisa. Nós precisamos da presença de Deus na nossa vida. Só que para que haja a presença de Deus, precisa de santidade. Precisamos jejuar. Precisamos mortificar a nossa carne, irmãos. Deixar de ser levado pelas coisas do mundo, porque a nossa carne ela quer descanso, ela quer moleza. Nós precisamos da presença de Deus. Se não tiver a presença de Deus aqui nesse auditório, do que adianta? A prioridade. Mas o Senhor falou de novo com Moisés: como Deus é bom. Versículo 17 diz assim: o Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo seu nome. Aleluia! E a pessoa ouvir isso de Deus, querido. Deus conhece o seu nome, Ele tem se agradado de você, mas Ele quer a sua presença, Ele quer que você esteja na presença dEle. Será que vale a pena nós começarmos a jejuar, a buscar a Deus? Priorizar na nossa vida a presença de Deus. Eu quero ir na igreja para ver poder, eu quero ver milagres, quero ver aleijado andando. A presença de Deus, é que você não entendeu ainda. Moisés falou: não pode mandar 10 anjos, 100 anjos, 1000 anjos, eu não quero. Eu não quero nada disso. Eu não quero que o Senhor vença as minhas batalhas, que o Senhor consiga tudo para mim. Eu quero a tua presença. Que nós possamos clamar a Deus pela sua presença, aqui nas congregações, na sua vida, na sua casa, onde quer que você vá. Você vai começar a priorizar a presença de Deus. Como que eu faço? De qualquer maneira, eu não posso. Eu preciso de santidade. Eu preciso mortificar a minha carne. Por que não jejuar? Por que não começar a buscar a Deus? Por que não começar a deixar de fazer as coisas erradas? Por que não começar a lavar as nossas vestes? Deixar as coisas do mundo?
Como é maravilhoso entrar na presença de Deus. Imagine você como Moisés entrar na presença de Deus. Por causa de Jesus não podemos entrar na presença de Deus hoje, diante do trono. Mas não é de qualquer maneira. Se eu e você entrarmos na presença de Deus, sem nos purificarmos, a gente morre. Mas eu declaro na sua vida, em nome de Jesus, que vai ser prioridade na sua vida buscar o reino de Deus e a presença dEle, a presença do nosso Rei, amém? Espírito Santo, o Senhor é aquele que toca no coração de todos aqueles que querem aprender mais de Ti. E nessa noite nós aprendemos que a Tua presença é tão extraordinária. Não há outra maneira a não ser nos santificarmos, nos purificarmos para entrar na Tua presença. Que possamos reivindicar a Tua presença em vez de tanto poder. Precisamos do Teu poder sobre a nossa vida. Mas assim como Moisés, entender que a Tua presença é muito mais valiosa. Porque o Senhor, quando está presente, tudo acontece. Tem muita gente que prioriza a salvação, uma vida abastada. Isso é tudo consequência da presença de Deus. Porque quando tem a presença de Deus, você tem todas as coisas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Em nome de Jesus, leve essa palavra com você. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Toda a honra, exaltação ao nome dEle. Que eu não quero abrir mão da presença dEle. Não posso abrir mão da presença dEle. Buscamos tantas coisas nessa vida. Tantas coisas. Pessoas que não entendem o que é a presença de Deus. Eu gosto de ver documentários sobre a vida de pessoas que marcaram em algum momento a nossa vida. Quem lembra do Mike Tyson? Lembra? Eu lembro que a gente saía dos cultos, não sei quem é da minha geração, porque as lutas eram no domingo, lembra? A gente acabava o culto, eu queria chegar lá para ver o Mike Tyson, porque o Mike Tyson estava, todas as lutas ele ganhava. E a gente chegava, ficava esperando aquele momento, os repórteres entrevistando, aí estava o Mike Tyson daquele jeito dele lá. Era 30 segundos a luta, quebrou, ficava esperando 1 hora para começar a ver a luta. Você vê a trajetória, se você vê o documentário, só derrota. Um moço que conquistou muita coisa, mas ele não sabia o que é a presença de Deus, porque foi buscando coisas para sua alma nesse mundo. Ele tinha tudo, ele chegou numa loja da Rolls Royce, falou, todos os modelos eu vou levar embora, todos, quero todos, ele podia comprar. Cada luta que ele ganhava é 30 milhões de dólares. Uma vida destruída, porque não tinha a presença de Deus. Mas nós somos mais que vencedores, mais que milionários, porque a gente tem a presença de Deus, amém? Glória a Deus. Às vezes eu me sinto tão pequeno, irmãos. E hoje eu falei, eu preciso buscar a Deus. E eu entendi essa mensagem e eu falei, eu preciso jejuar. Eu preciso me humilhar diante de Deus, porque eu preciso da presença dEle. Eu não tenho como chegar assim, barriga cheia, está tudo bem, não, beleza, tranquilo, descansando, não. Existe um protocolo, exige a purificação. Tem muita gente pregando um evangelho aí de coaching. Você é querido, você é amado, está tudo bem, Deus te recebe a qualquer momento. Negativo. A gente precisa fazer a nossa parte. Amém? Espero que essa mensagem tenha falado ao seu coração. Tenho 2 sugestões para você assistir. Acompanhe aqui as nossas mensagens e aproveite e clique para se inscrever. Deus abençoe você grandemente, em nome de Jesus.